Pode começar então? Então vamos lá, gente. Boa tarde a todos. Lembrando que quem tiver dúvida pode escrever no chat que eu já vou respondendo, tá bom? Não tem problema. Eu espero que realmente vocês tenham bastante dúvidas, porque esse é um assunto, eu não vou falar só de câncer, né? Aliás, a ideia é que vocês tenham um panorama geral do intestino para que não chegue na situação do câncer, né? Então, esse é um assunto que interessa a muita gente, a todos nós, né? Porque o volume, o número de pessoas com queixas gastrointestinais, ele é gigante, tá? Hoje, na FID e na maioria das empresas que eu trabalho, que eu vejo, o campeão de atestados médicos é justamente a questão do intestinal, tá? É diarreia, infecção intestinal, são queixas gastrointestinais, enfim. Esse é o campeão de afastamento, tá? Então, é um assunto de extrema importância, tá bom? Então, vamos lá. Pode passar, Rê. Bom, antes de tudo, né, eu sempre falo que para a gente conhecer saber se está doente ou não, a gente antes precisa saber como é que seria o normal, como é que funciona aquele nosso sistema, aquele nosso órgão, né? Então, a gente tem que saber como é que aprender a ler uma nota de instruções, né? Aliás, não veio junto, então a gente tem que saber qual é o correto. Então, o assunto hoje é o câncer coloretal, então a gente vai estar falando especificamente dessa parte do intestino, que a gente chama, né, tem intestino grosso, ou coloretal, né? Essa parte do intestino, ela é a responsável, né, ela é a parte final do intestino, né? Ela é a responsável pela, vamos dizer, produção propriamente das fezes, tá? Então, o conteúdo alimentar ali digerido vem pelo estômago, o intestino delgado, aí chega no intestino grosso, ali ele vai fazer, essa parte do intestino vai fazer a absorção da água e dos eletrólitos ali, né, do sódio, potássio, enfim, daqueles eletrólitos presentes naquele, vamos dizer, bolo fecal, e vai armazenar as fezes ali até a hora dela sair, e também vai ser o responsável por empurrar essas fezes para frente, tá? Até a região anal. Então, essa parte não é só responsável pela formação das fezes, tem uma outra função extremamente importante que eu vou falar para frente, que é relacionada também à flora bacteriana que a gente tem, tá? Então, só essa parte do intestino, né, a parte do intestino grosso, ou coloretal, ela tem 1,5 metro de extensão, é como se fosse uma pessoa, meio baixinha, em pé, a extensão só dessa parte do intestino, né? E ela tem uma flora bacteriana fisiológica que a gente precisa ter, tá? Extremamente numerosa, de modo que se a gente fosse pesar só a flora bacteriana desse pedaço do intestino, daria em torno de 1 quilo de flora, tá? Ou seja, 1 quilo de micro-organismos, de bactérias benéficas que a gente teria que ter para fazer a função ali fisiológica ali dessa parte do intestino. E qual a função dessa flora nessa parte do intestino? Primeiro, é fazer a decomposição daquilo que o nosso corpo não digere, né, não é digerível, então ali algumas questões que às vezes a gente ingere que o corpo não usa, então ela degrada aquilo para mandar junto nas fezes. Tem uma função de produção da vitamina K, tá? Que junto com a vitamina D tem uma importância vital em várias situações no corpo. E também ajudam no peristaltismo, ou seja, essa colônia aí de bactérias fisiológicas, elas ajudam a empurrar as fezes para frente e também tem uma função primordial na imunidade. Então, quem vive com infecção intestinal ou mesmo infecção de vias aéreas, ou mesmo rinite, sinusite ou gripe, enfim, tem um problema de imunidade, e aí provavelmente tem uma deficiência de flora bacteriana aí, tá? Não sei se vocês sabem, a imunidade tem uma relação muito estreita com a parte intestinal, tá? Tem uma relação muito estreita das doenças pulmonares com a parte intestinal, tá? Geralmente, quando a gente fica muito doente com problemas pulmonares, então, muita pneumonia ou doenças respiratórias, seja rinite, sinusite, você tem que tratar o intestino, tá? E lembrando que eu sempre falo, né, isso em toda a literatura é bem claro, o intestino é o segundo cérebro.
pela quantidade de funções que ele tem, muito semelhante à parte cerebral, e um não funciona sem o outro, tá? Próximo. Bom, ainda falando das questões da normalidade do tubo digestivo, tá? As fezes, elas têm que ter uma conformação habitual para ser considerada normal, tá? Então, se a pessoa faz aquele cocô cheio de bolinha, parecendo de cabrito, ou de coelho, entre coelho, é que coelho é pequenininho, né? É umas fezes extremamente ressecadas, tá? Ou seja, tá faltando água naquelas fezes, né? Então, é um prato cheio para depois fazer hemorroida, ou prisão de ventre, ou ela já está com prisão de ventre, tá? Ou se é umas fezes, assim, mais com forma alongada, mas ainda parecendo que um monte de bolinha grudada, a gente chama de tipo 2, que é menos pior que o tipo 1, mas ainda tá faltando água ali, tá? E aí o tipo 3 e o tipo 4, até mais ou menos o tipo 5, estariam dentro da normalidade, ou seja, são fezes com que se você olha, parece ter uma consistência mais macia, né? Dificilmente suja a região anal, né? E tem um aspecto bem mais hidratado, né? Agora, quando é hidratado demais, aí já está indo para o lado da diarreia, tá? Então, posso dizer que o tipo 3 até mais ou menos o tipo 5 estariam ali melhores, tá? Isso aí a gente chama de escala de fezes de Bristol. Então, isso aí seria as fezes normal. Qualquer coisa fora disso tem alguma coisa de errado, tá bom? E aí, quando é que o intestino ele começa a desandar, tá? E especificamente aqui eu tô falando do intestino grosso, tá bom? Quando você tem pouca ingestão de água, porque interfere na qualidade das fezes, né? E das evacuações. Quando você tem pouca ingestão de fibras, e o que são fibras? São ali compostos, né, que estão presentes principalmente nas frutas, nas verduras, nos cereais integrais, nos legumes, nas sementes, que habitualmente não são absorvíveis pelo corpo, mas ajudam a formação desse bolo fecal. Então, a pessoa consegue evacuar melhor quando você tem uma ingestão bacana de fibras. Se você tem um excesso de comida ultraprocessada, comida industrializada, principalmente carnes, embutidos, salgadinho pronto, congelados, tá? Tudo isso aí a gente considera como ultraprocessados, tá? Coisa que tem muito corante, conservante, acidulante, tudo que termina em ante. Alimentos de origem duvidosa, aquele pessoal que vai em qualquer biboca e come o que tiver lá, então não sabe como é que foi feito aquilo, que condições de higiene, se o negócio está estragado. A chance de ter uma infecção intestinal é gigante, tá? Então, aquelas pessoas que vivem com diarreia, porque vai, de repente, na praia, vê aquele camarão que sabe lá Deus quanto tempo está ali fora do gelo, ou foi feito há 3 dias anterior, não foi colocado nenhuma forma ali de conservar aquilo, e aí eu levo lá na praia e come naquele sol, ainda mistura com bebida alcoólica, ou seja, está pedindo para ter uma diarreia, né? Falta de atividade física também influencia muito, tá? No funcionamento do intestino. O estresse, tá? A ansiedade, a falta de sono, aquelas pessoas que não dormem. As parasitoses, lembrando que todo mundo tem parasita. Parasita não é coisa de quem come comida que não, come verdura que não foi lavada, ou gente que mora sem condições sanitárias adequadas, não é só nesses casos. Todo mundo tem parasitose. O que faz esses parasitas começarem a causar prejuízo para o corpo ou não? Primeiro, a quantidade deles, né? Segundo, a acidez do seu estômago, se você tem bastante quantidade de ácido, né, uma boa quantidade de suco gástrico, esses parasitas não conseguem ir muito para frente, eles não conseguem fazer o estrago, tá? Diminui a quantidade de parasitas que, eventualmente, se você ingeriu ovos de parasitas. E também o quanto o seu corpo está inflamado. Se está muito inflamado, com certeza os parasitas eles vão tomar conta, tá? E a desbiose, que é justamente a falta dessa flora bacteriana que eu falei anteriormente, tá bom? Então, se você começa a fazer tudo isso aqui, tá, de errado,
provavelmente você vai começar a ter problemas no seu aparelho digestivo, não só no intestino grosso, mas no geral, tá? Próximo. E aí, o que as pessoas vão começar a ter? Diarreia frequente, ou prisão de ventre, infecções intestinais, às vezes até com febre, com dores abdominais, enfim. As próprias dores, às vezes a pessoa só tem dor, tem muita cólica, tem gases, falta de absorção adequada dos nutrientes, a pessoa acha que está comendo, às vezes, uma alimentação maravilhosa, está tomando ali suas vitaminas, só que aquele intestino, aquele tubo digestivo não absorve adequadamente, tá? Alergias, como eu falei, se o tubo digestivo não funciona, você tem uma incidência maior de doenças respiratórias, tá? Tanto a nível pulmonar e rinite, sinusite, e também alergias de pele, tá? Doenças inflamatórias intestinais, como retocolite, doença de Crohn, e o próprio câncer coloretal, que é o assunto de hoje, tá? Próximo. E aí, o que é o câncer coloretal, tá? Qual que é o conceito? É o crescimento anormal, né, um crescimento exagerado de células do cólon e do reto, tá? Ou seja, do intestino grosso. O tipo mais frequente, né, o tipo histológico, vamos dizer, né, mais frequente desse tipo de câncer é o adenocarcinoma, tá? Mas existem outros, como linfoma, sarcoma, mas o mais frequente é o adenocarcinoma. Esse câncer, se não cuidado a tempo, tá, ele pode sim evoluir para metástase, ou seja, quando espalha o câncer, e aí espalha geralmente para fígado e pulmão, tá bom? E às vezes lesões benignas, como pólipos, né, no intestino, às vezes podem acabar evoluindo para o câncer coloretal. Por isso, da importância de se fazer os exames preventivos, principalmente a colonoscopia, porque se identificado esse pólipo, na própria colonoscopia já se retira esses pólipos, e aí evita que esse pólipo progrida para uma lesão maligna. Próximo. Qual que são os fatores de risco? Então, aquilo que eu já tinha falado, né, quando a pessoa não usa adequadamente seu tubo digestivo, mais algumas questões, tá? Primeiro, a faixa etária. Pessoas acima de 50 anos têm uma chance muito maior de desenvolver câncer coloretal do que faixas etárias mais baixas. Porém, nos últimos anos, a gente está observando um número cada vez maior de pessoas com faixa etária abaixo de 50 anos, às vezes faixa etárias jovens de 20, 25 anos, já com incidência de câncer coloretal. E por que isso está acontecendo? Tá? Justamente pelo estilo de vida das pessoas. As pessoas andam comendo cada vez mais tranqueiras, alimentos ultraprocessados, não dormem, são estressadas, nem observam qual é a qualidade das suas fezes, nem olham para elas, aliás, não se conhecem, né? Não bebe água, não faz atividade física, está obeso, ou seja, tudo para dar errado, tá? Todos os fatores de risco para um câncer coloretal. Ingestão de fibra, nenhuma, né? As pessoas só comem comida pronta, na correria, né, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, na nossa correria do dia a dia que todo mundo tem, né? Tem que trabalhar, cuidar de filho, estudar, enfim, fazer um monte de coisa, acaba comendo o que tem na frente e às vezes nem repara o que está comendo, tá? E aí a qualidade desses alimentos é péssima e contribui em grande parte para que as pessoas acabem adoecendo cada vez mais cedo, tá? Então o número está crescendo de forma avassaladora, tá? Então, hoje, eu nem mais considero uma doença de faixa etária alta. Antes, você encontrava muito isso em faixa etária, às vezes, 60, 70 anos. Hoje, eu já noto que, assim, se a pessoa não melhora com alguns tratamentos de queixas de trato gastrointestinal, né, ou seja, muita diarreia, ou muita prisão de ventre, ou alterna prisão de ventre com diarreia, gases, enfim, queixas, que depois eu vou falar especificamente, né, as principais, se elas não melhoram com alguns outros tratamentos, a gente já pensa que pode ter alguma coisa errada ali e já parte para uma colonoscopia, tá? Antes, dificilmente a gente pedia a colonoscopia para uma faixa etária jovem, tá bom? Então, a idade, tá? Fatores hereditários, então aquelas pessoas, aquelas famílias que costumam ter muito polipose, né?
vai fazer colonoscopia sempre tem um pólipo ali, então tem uma chance muito maior de desenvolver câncer coloretal, principalmente se não fizer esses exames de rotina, tá? Retirar esses pólipos quando eles aparecerem. E se já tiver histórico de câncer de intestino grosso na família, também já é um fator de risco maior, tá? Também, se aquela pessoa já tiver tido câncer de ovário, colo de útero ou mama, ela tem também um fator de risco maior para câncer coloretal, tá? Pessoas obesas, que não fazem atividade física, que não bebem muita água, que tem uma alimentação inadequada, como eu já falei, principalmente com baixa ingesta de fibra e excesso de gordura animal, tá? Principalmente gordura animal ultraprocessada, salaminho, aqueles defumados, né? O fator de risco vai aumentando cada vez mais. E pessoas que têm ou já tiveram, principalmente têm doenças inflamatórias, né? Retocolite, doença de Crohn, tem uma chance muito maior. E hoje em dia também aumentou absurdamente o número de pessoas que também têm essas doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, aumenta também o fator de risco. Próximo. Gente, se tiver dúvida, pode colocar, tá bom? Vocês estão muito quietos. E aí, quais são os sintomas principais? Como eu falei, se você tem muita mudança de hábito intestinal, de repente você tem mais o intestino preso, que já é um fator de risco por si só, mas aí fica oscilando muito, uma hora tá preso, outra hora tá solto demais, né? Sempre tem desconforto abdominal, com muitos gases, cólicas frequentes, começa a observar sangramento nas fezes ou no ânus, né? Às vezes pode ser que a pessoa tenha hemorroida, tá, mas mesmo sem hemorroida, começa a observar, né, sangramento ali nas fezes, se bem que você pode ter sangramento oculto, e aí um exame que eu vou falar mais para frente é justamente pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, que pode ser um dos exames para detectar. Sensação de que o intestino nunca esvazia, né, sempre parece que ele está com aquela vontade de evacuar, ou fezes que às vezes saem muito fininhas, né, nunca foi aquele padrão de fezes, de repente começaram a sair fininha demais, às vezes pode significar que tem uma obstrução ou um estreitamento daquele intestino, né, e aí por isso que as fezes estão saindo mais finas. Perda de peso, começa a perder peso sem motivo aparente, de repente não está fazendo nenhuma dieta, nada, começa a perder peso. Muito cansaço, e vamos combinar que hoje cansaço é um sintoma que a maioria de nós tem, então às vezes é um sintoma extremamente inespecífico, mas começa a sentir muito cansaço, uma anemia que ninguém explica de onde vem, né, pesquisa, não acha muito a causa, ou toma todas as medicações e nunca melhora aquela anemia, e não tem um fator, tipo assim, uma anemia familiar, tipo uma talassemia, alguma coisa que justifique aquela anemia crônica, dor na região anal para tentar evacuar, né, e como eu já falei, mudanças na coloração das fezes, que podem indicar um sangramento, tá? Vocês podem ver que a maioria desses sintomas, a grande parte de nós, da maioria das pessoas, tem, tá? Aí vocês vão pensar, meu Deus, então quer dizer que eu posso estar com câncer? Não, mas é um fator de risco, tá? Precisa tratar, saber por que tem esses sintomas e depois, se não melhora com os tratamentos iniciais para esses sintomas, aí partir para uma pesquisa, sim, de câncer coloretal, tá? Então, vocês podem ver que talvez a maioria de nós já tem que partir para uma pesquisa, porque quantos não tem desconforto abdominal com gases e cólica, tem mudança de hábito intestinal, uma hora está preso, outra hora está solto demais, odor na região anal, enfim, então tem que pesquisar, tá? Na dúvida, aliás, mesmo que não tenha dúvida, procure um médico e faça uma avaliação. Próximo. Bom, qual que é o diagnóstico, tá? Comecei a ter muito sintoma. Quais são os diagnósticos? Primeiro, o médico ele vai pesquisar seus fatores de risco, né? Eu tenho pessoas na família, eu já fiz colonoscopia uma vez, eu tenho pólipo. Vai fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes, tá? Que você pesquisa sangue oculto. Tem um examezinho de sangue, que não é específico, mas ele faz um rastreio, ele dá uma noção, tá?
que é o CEA, que é o antígeno carcinoembriogênico, que quem já recebeu os pedidos de exame que eu costumo pedir dentro do grupo Bem-Estar, sabe que eu costumo pedir CEA, né, independente da faixa etária, tá? Colonoscopia, que é o exame de escolha, né? E às vezes tomografia, ressonância, o PET-CT, enfim. Vanderlei levantou a mão. Pode falar, Vanderlei. Doutora, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Doutora, a dúvida que eu tenho, eu trabalhei um tempo fazendo exames contrastados e eu adquiri alguma experiência em relação a algumas patologias relacionadas ao intestino grosso. E eu tenho uma dúvida, se puder me esclarecer, eu agradeço. A diferença entre divertículo e pólipo, o que difere um do outro, doutor, em relação ao diagnóstico voltado para o câncer de intestino grosso? Bom, é só para quem não conhece, tá? De uma maneira assim, bem grosseira, bem simplificada. O pólipo é como se fosse uma verruga na parede do intestino. E o divertículo é como se fosse uma bolsinha, tá? Para quem não conhece a diferença anatomicamente, vai de uma maneira bem grosseira, mais ou menos isso. O divertículo, ele faz como se fosse uma bolsinha, né? Então, tem a parede, ele faz como se fosse uma bolsinha. Então, a chance ali de estrangular aquela bolsinha e inflamar é muito grande. Já o pólipo, dificilmente ele inflama, é como se fosse uma verruguinha mesmo. Do ponto de vista de risco de câncer, o pólipo tem um risco muito maior. Tá? Não sei se era essa a pergunta. O pólipo tem um risco muito maior de virar um câncer. O divertículo... Um câncer, né? Tá. O divertículo é bem mais difícil, tá? Porque ele é uma questão mais anatômica ali, né? Que ele forma aquela bolsa. Oi? De uma variação anatômica, né? Que aí acaba, de repente, inflamando, e aí você tem o divertículo, né? Ou seja, inflamou aquela bolsinha ali. Às vezes pode acabar acumulando, às vezes, ali alimento dentro daquela bolsinha. Então, ali é mais uma questão, não que uma coisa, às vezes, não possa virar, mas é muito, muito, muito mais difícil, tá? Bem mais difícil. Ali é mais uma chance inflamatória, e o pólipo, sim, o pólipo, ele tem um risco muito maior de câncer, muito maior, tá? Perfeito, doutora, obrigado. Nada. Se mais alguém tiver alguma pergunta... A Natália levantou a mão. Pode perguntar, Natália. Oi, doutora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Doutora, eu gostaria de saber um pouquinho, que você explicasse um pouquinho mais sobre fissuras retal e hemorroidas constante. Tá. Por favor. A fissura, as duas patologias são da região anal, tá? Tanto a fissura quanto a hemorroida. A hemorroida, em termos gerais, tá? Também de maneira bem simplificada, é como se fosse uma varize. Imagina uma varize na perna, imagina aquela varize na região anal. Então, aquelas varizes, entre aspas, elas inflamam e vai dar aquela dor lascada da hemorroida. Já a fissura não vai ter aquela questão vascular ali, aquela questão como se fosse uma varize. Ela vai ter realmente um machucado, tem um corte ali, um machucado mesmo. Por que as duas ocorrem? As duas ocorrem por intestino preso, tá? Você tem intestino muito preso, geralmente acontece muito na gestação, e na gestação tem uma questão hormonal envolvida que acaba prendendo mais o intestino, tá? Mas por seu intestino muito preso, você tem uma dificuldade maior de evacuar, e aí acaba forçando mais o ânus, e aí ou forma fissura, que é o machucado, né, ou forma a hemorroida, tá? Às vezes também pode aparecer fístula, que aí é como... também de maneira bem simplificada. Eu estou falando de maneira simplificada porque nem todo mundo que está aqui na palestra da área da saúde, então só para todo mundo entender, tá? A fístula é como se tivesse dois machucados com uma comunicação, de maneira bem, extremamente simplificada, tá? Então, as três têm uma relação gritante com o intestino preso, tá? E dificuldade para evacuar. E assim, o tratamento das três, geralmente,
inclui você melhorar o trânsito intestinal, ou seja, para você ter um intestino regularizado, que não seja preso, mas às vezes acaba levando para cirurgia, né? A hemorroida você tem níveis, dependendo do nível, às vezes já vai para cirurgia direto, então, por exemplo, lá o nível 4, que é um quadro extremamente ali inflamado e de uma hemorroida bem, que não, você não consegue mais colocar aquele vasinho inflamado para dentro da região anal, aquilo ali já é um estágio cirúrgico, né? A fissura tem alguns cuidados anteriores, mas às vezes as 3 acabam indo para a cirurgia, e é um pós-operatório extremamente doloroso. Aliás, as 3 doenças em si são extremamente dolorosas, mas o pós-operatório também, tá? Mas para evitar isso, o principal é que mantenha o seu trânsito intestinal regularizado, que evite todas as situações que levem ao intestino preso. E se isso é constante, é com muita frequência, né? Intervalos de semanas, isso ocorre sempre. Nesse caso, qual que é a sua orientação ou até mesmo uma conduta médica? Peraí, eu perdi o começo da pergunta. Você falou o que for constante? A questão da hemorroida constante, e quando não é fístula, é a fissura, né? O paciente, quando ele tem constantemente casos de hemorroida, uma semana melhora, na outra semana volta a ter de novo. Ele vai ter que procurar um proctologista, tá? Que é um médico especialista nisso. E aí o médico, ele vai dar, geralmente, a mesma medicação que se dá para varizes, que é geralmente alguma medicação ali para a parte vascular, né? Para melhorar o vaso. E também tem uma questão ali também anti-inflamatória daquele vaso. Ele vai dar um analgésico tópico, e ele vai dar todo um esquema alimentar de ingestão de fibras, às vezes fibras prontas, para melhorar o trânsito intestinal. Tá, a anoscopia, você pode explicar para a gente um pouquinho como que é feito esse tipo de procedimento? Agora você me pegou. O procedimento em si, eu não sei, tá? O procedimento em si mesmo, tá? Uhum. Mas são exames que são feitos para fazer pesquisa dessas patologias, tá? Tá. Até para ver se não tem mais alguma coisa junto com isso. Sim. Perfeito. Entendeu? Porque, às vezes, um exame físico só da região anal, ele mostra uma coisa, tá aparecendo ali uma fístula, ou tá só... ali está parecendo só uma fissura, só uma hemorroida. Só que quando você faz a anoscopia, você encontra outras coisas mais internamente. Que às vezes muda totalmente o diagnóstico. E às vezes até um câncer retal. Tá? Tá bom. Tá bom, então, obrigada, doutora. Mas assim, geralmente, qual que é o problema? Fala assim, mas eu vivo com hemorroida, nunca melhora. É porque o seu trânsito intestinal não está sendo regularizado. Tá. Mesmo que a pessoa tenha esse histórico desde criança, né? Mesmo que tenha um histórico desde criança. Agora, eu vou falar uma coisa que provavelmente o proctologista, o seu, ou de qualquer um, não vai falar, tá? Tá. Aí já é um conceito de medicina chinesa. Quando você tem qualquer patologia anal, a sua energia vital tá um lixo. O que é a sua energia vital? A sua energia mesmo, tá? Você deve estar extremamente cansada, deve estar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, sua energia está um trapo. O ânus, ele está ligado à energia vital e está ligado a um órgão, energeticamente falando, que é o rim. O rim, na medicina chinesa, eu estou falando aqui de energia, eu não estou falando de órgão físico, tá? O rim, na medicina chinesa, é o que dá energia vital para a pessoa. É o que faz todos os órgãos funcionarem adequadamente. Essa energia vital, ela pode já vir ruim de fábrica, já vir ruim do seu pai e da sua mãe. Então, a criança já nasce com uma energia vital ruim. Se ela faz muita coisa ao longo da vida que baixe mais essa energia, ela vai ter sempre problemas anais, doenças nessa região, tá? Seja hemorroida, fissura, fístula. Provavelmente, pode ser que tenha também dor lombar, que também está ligado à energia do rim, e pode ser que tenha sempre pé frio. Não estou falando de pé frio ou de azarado, estou falando de pé gelado, pé frio, tá? Que não esquenta nunca. Por quê? Porque essas estruturas estão ligadas à energia do rim, estão ligadas à energia vital.
Aí você pode falar, não, mas a minha energia é boa, eu me sinto bem. Tá, mas energeticamente não, sua energia não está boa. O que eu faço para melhorar isso? Primeiro, alimentação. Você tem que comer muita semente, seja ela qual for, e muita raiz. Tudo que é raiz, cenoura, gengibre, principalmente gengibre, se entupa de gengibre. Cenoura, gengibre, mandioca, mandioquinha, tudo que é semente, desculpa, raiz, e tudo que é semente, principalmente gergelim preto, que é sensacional para melhorar a energia do rim, mas sementes em geral e castanhas, tá? Esses dois alimentos, ele dão uma energia para o rim, principalmente o gengibre e o ginseng, dá uma energia para o rim que é muito, muito bacana. Outra coisa é você tentar fazer coisas que melhorem a sua energia vital. O que faz você ficar, habitualmente você se sentir bem? Tem gente que vai se sentir bem quando vai no meio do mato. E quando eu vou no meio do mato, parece que eu me restabeleço. Então faz. Quando eu durmo 8 horas por dia, todo dia. Isso aqui nem todo mundo pode, mas se é isso que se faz, algum momento você vai ter que dormir mais horas por dia para se restabelecer. É quando eu tomo banho de cachoeira. Então vai tomar banho de cachoeira. Sei lá, alguma coisa que você se sinta muito bem. Outra coisa é fazer o escalda-pé, porque tudo que você esquenta a energia do rim, o pé, porque o começo da energia do rim está na sola do pé, tá? Então, tudo que você faz para trabalhar o pé e a energia do começo do rim vai melhorar, tá? Então, escalda-pé. Também massagem no pé. E existe um exercício de respiração muito, muito bacana para melhorar a energia do rim, energia vital. Aí eu vou ensinar para vocês. É o seguinte. Primeiro, vocês têm que aprender a fazer respiração abdominal. Se tiver alguém que não sabe o que é respiração abdominal, coloca aqui no chat, tá? Todo mundo sabe? Senão eu tenho que explicar o que é respiração abdominal. Todo mundo sabe? Não sei. Então, tá. Respiração abdominal é quando literalmente se respira com a barriga, tá? Agora, o que não é respirar com a barriga? Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Aqui eu estou respirando torácica, olha a diferença, ó. Vocês estão vendo que quando eu respiro, é o tórax que está indo e voltando, tá? Agora, respiração abdominal é quando você tenta jogar essa respiração para baixo, movimentando um músculo que tem aqui, entre o pulmão e o abdômen, que chama diafragma. Para você treinar isso, você coloca a mão na boca do estômago, e tenta empurrar na hora que você inspira, ó. Você inspira, não sei se vai dar para vocês verem. Você inspira, empurra o estômago e o estômago contra a sua mão. Aí inspira, a barriga desce. Inspira, empurra a sua mão, o estômago contra a sua mão. É treino, tá? Então, respiração abdominal é quando você inspira, empurrando o abdômen para frente, e não aqui. Geralmente, como se fosse um vácuo a respiração, você literalmente, empurra o abdômen na hora que você inspira, tá? É treino, isso é muito treino. Quem não está acostumado não vai conseguir de bate-pronto. É treino, tá bom? Geralmente, só a respiração abdominal, ela é suficiente para melhorar a energia do rim, tá bom? E a energia vital. Então, primeiro, treina a respiração abdominal. Segundo, treinou bastante? Qual é o segundo exercício? Você inspira respiração abdominal. Então, inspira empurrando o abdômen para fora, né? Aumentando assim, dilatando o abdômen. E aí, contrai o abdômen. Então, você inspira, dilata o abdômen, estufa a barriga, contrai o abdômen sem soltar o ar, tá? E aí, ao mesmo tempo, contrai o ânus. Gente, eu sei que é muita informação, mas é treino, tá? É bom, isso é ótimo para ansiedade, porque você esquece do mundo, porque você tenta juntar tudo ao mesmo tempo, né? Quem nem presta atenção no que se está respirando ou não, é um senhor exercício para acalmar. Então, de novo, respira abdominal, ou seja, inspira, estufando a barriga. Prende a respiração e contrai o abdômen.
e contrai o esfíncter anal. Então, todo mundo aí fazendo esse exercício. 1 minuto para fazer exercício. Quem já se perder na respiração abdominal, escreve no chat. Natália se perdeu? De novo. Inspira, ó, vou mostrar aqui o abdômen. Inspira, estufando a barriga. Prende a respiração, contrai a barriga, prende o esfíncter anal. É difícil pra caramba, gente. Não é fácil, não. É treino. Primeiro treino da respiração abdominal, depois o treino desse... Eu vou depois colocar no chat para vocês o passo a passo, tá? Essa respiração é extremamente importante. 1, que ela calma. 2, que ela fortalece a energia do rim, ela melhora a energia vital. Então, ela vai melhorar dor na perna, dor no pé, dor nas costas e patologias anais. Lógico que não é assim, né, gente? Respirou uma vez, passou dor nas costas. Pelo amor de Deus. Não é assim, tá? Você vai fazendo... Tem algumas pessoas, às vezes, sente de tanto que faz, sente a perna formigar. É sinal que a energia está circulando, não é que a perna vai cair, não. É sinal que a energia está circulando, tá? E está indo no canal do rim. O canal do rim, lembrando que ele começa na planta do pé. Se você fizer esse exercício de respiração com o pé enfiado num escaldapé, nossa, sua energia vital vai lá nas alturas. E ainda, depois, comer uma cenoura, um gengibre e umas castanhas, vai ser tudo de bom. Mas é treino, tá? É treino. Então, Natália, se você perguntar para um proctologista, mas eu tenho isso desde criança, por que não melhora nunca? Ele vai falar, é porque provavelmente você já teve intestino preso desde pequena. Mas a explicação é maior que isso, tá? A explicação é, provavelmente, se uma criança tem isso, é porque a energia vital dela já veio ruim de fábrica, tá? Veio já ruim do pai da mãe, ou do pai ou da mãe. E aí vai ter que fazer várias coisas para melhorar essa energia vital dela, ou para não gastar a energia vital dela ao longo da vida dela. E se a pessoa adulta está tendo isso, trabalha energia vital e trabalha funcionamento intestinal, alimentação, hidratação e atividade física, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, se eu confundi mais ainda você. Dúvidas? Esse exercício que eu falei dá para fazer em qualquer lugar. Às vezes você está ali no trânsito, xingando, porque você quer chegar logo na sua casa, querendo se jogar no sofá, para assistir aquela televisão, ou comer aquele prato gostoso de comida que está com o estômago nas costas. Aí você pode ir fazendo esse exercício. Não sei se tira fome, mas pelo menos vai melhorar a sua energia vital, tá? Então, dá para você fazer isso em qualquer lugar, tá bom, gente? Então, voltando. Então, o diagnóstico, tá? O diagnóstico principal, gente, é a coluna, tá bom? A coluna, só que essa é a parte ruim, porque a coluna é um exame chato, vamos falar. Quem já fez sabe que é um exame chato pra caramba. Tem que fazer aquele preparo horroroso, e depois, o problema, na verdade, é o preparo, não é o exame em si, né? Algumas pessoas, se tem alguma comorbidade, alguma doença, pessoas idosas, tem que fazer esse exame internado, tá? Porque, às vezes, o preparo, às vezes, acaba dando muita diarreia, principalmente pessoas idosas, é importante fazer esse exame internado, né? Interna ali um dia e faz o exame. Mas é um exame essencial. E aí, quando a pessoa tem muita queixa gastrointestinal e não melhora com nada, eu aconselho que faça esse exame bem antes dos 50 anos, que é o preconizado, né? Preconizado é a partir dos 50. Só que hoje, com a quantidade de pessoas que vem tendo câncer de cólon antes dos 50, eu já indico que faça esse exame antes e começar a ter esses sintomas. Principalmente se tem doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite, e principalmente se já tiver casos de pólipo na família, tá? Nem que você tenha 20 anos de idade, faça mesmo sem ter sintoma nenhum, tá? Próximo. Bom, e aí qual que é o tratamento? O tratamento, habitualmente, é a cirurgia, né, que aí vai retirar aquele pedaço do intestino, ou do câncer, dependendo do tamanho do câncer, a localização, enfim, tá?
Depende do caso químio, depende do caso rádio. Em alguns casos bem específicos, de alguns tipos histológicos, né, alguns tipos característicos de tumor, também cabe uma imunoterapia, que são um tratamento com algumas medicações, tá? Mas geralmente a cirurgia é o tratamento de escolha, a não ser que já seja um câncer extremamente avançado, que já entrou com metástase, ou que sejam pessoas extremamente idosas, que às vezes ali o risco cirúrgico é maior, aí eles vão ver se entra com químio para diminuir, mas assim, habitualmente é um câncer que se pega no início, tá? Por causa dos sintomas gastrointestinais, desde que a pessoa procure tratamento na vigência de sintomas, tá? E quando diagnosticado no início, é um câncer que tem uma chance de cura muito alta e uma chance de recidiva, né, do câncer voltar muito baixa, tá? Mas pode, logicamente, voltar se a pessoa não mudar o estilo de vida. Mas, geralmente, a taxa de sucesso, de cura, é muito alta quando se descobre no início, tá bom? E mesmo hoje, já nos dias de hoje, com o avanço dos tratamentos, mesmo que seja um câncer um pouquinho mais avançado, mesmo a taxa de cura, ela é maior do que no passado, tá bom? Próximo. E aí, como é que é a prevenção? A prevenção, gente, é tudo aquilo que eu já falei até então, é você cuidar bem da sua máquina, da sua máquina chamado aparelho gastrointestinal, tá? Então, fazer atividade física, comer o mais saudável possível, mesmo diante da correria de vida que a gente tem. Mas eu não tenho tempo de fazer comida. Tente comer o mais natural possível, sempre falo. Desembale menos e descasque mais, tá? Tente fazer escolhas mais saudáveis possíveis, ou seja, alimentos que tenham uma quantidade maior de fibra, os fermentados, tá? Coloque muito fermentado, tipo vinagre, iogurte, enfim, esses que são curtidos no vinagre, tipo aquele pimentão, pepino japonês, sunomomo, coisas que sejam feitas ali no vinagre, tá? Que são aqueles, tipo picles. Aí você pensa assim, mas eu não posso fazer isso, eu tenho azia. Eu tenho muita azia. Eu já falei numa palestra, não sei se todo mundo participou, tá? Mas azia, excesso de gases, má digestão, não necessariamente é sinal de que você tem excesso de ácido no seu estômago, excesso de suco gástrico. Muito pelo contrário. 90% desses sintomas são decorrentes da falta de ácido no estômago, e que, estranhamente, causa azia, mas tá? 1% só que é por excesso. Tem um teste que você pode fazer quando você está com muita azia, uma azia lascada, tá? Principalmente depois do almoço. Ou muitos gases, enfim. Azia com gases. Você toma água com vinagre. Melhorou? É o que a gente chama de hipocloridria, ou seja, é falta de ácido no estômago. Piorou, você tem hipercloridria. Você é 1% que tem o excesso de ácido, tá? Então, na maior parte das vezes, o melhor tratamento para essa azia, essa má digestão, excesso de gases, não é o omeprazol, porque o omeprazol ele diminui a quantidade de ácido, faz efeito contrário. Ele pode até melhorar naquele momento, mas a longo prazo ele está dando um tiro no pé. O melhor tratamento para isso é, lógico, acertar a sua comida, a sua alimentação, e fazer uso de enzimas digestivas, tá? E assim, a partir dos 40, principalmente 50 anos, a maioria das pessoas não produz mais a quantidade de enzima digestiva de quando era jovem. Então, não que 40, 50 anos seja velho, pelo amor de Deus, tá? Senão estão me chamando de velho. Mas não produz mais a mesma quantidade, então tem que fazer uso de enzima digestiva para o resto da vida, tá bom? A Elane está perguntando, água com gás, ajuda? Se você tem muito gases, não. Vai ficar pior, você vai sentir mais gases, tá? O ideal é água normal. Mas, a pessoa não gosta de beber água. Não tem nenhum problema com gases, e ela prefere, parece que desce melhor água com gás, então toma água com gás, desde que não seja refrigerante, pelo amor de Deus, tá bom?
Mas água com gás, para quem não tem problema de excesso de gases, eu não vejo problema. Desde que seja só água, ou água com limão, sem açúcar, tá? A Jéssica está perguntando se quem sofre de intestino irritável, se essas dicas de alimentação também são recomendadas. Sim. Intestino irritável nada mais é do que, geralmente está associado com um quadro emocional, aquela pessoa que é extremamente ansiosa, tá? Aí ela sofre com o intestino, tem gente que sofre com a cabeça e tem outras pessoas que sofrem com o segundo cérebro, então vai parar a patologia vai parar no intestino. E outra coisa é disbiose, é falta de lactobacilo, tá? Então, geralmente, quando você procura terapia, melhora a alimentação, o que é o melhorar a alimentação? É diminuir o ultraprocessado, tá? Excesso de gordura e ultraprocessado, e açúcares. Procura terapia, melhora a alimentação, e trata a sua disbiose, você trata intestino irritável e Crohn, tá bom? Então, voltando para a prevenção. Atividade física, alimentação saudável, evitar ultraprocessado, evitar excesso de gordura, excesso de açúcares e carboidratos. Evitar álcool e cigarro, obviamente, principalmente o álcool, que é extremamente irritativo para tubo digestivo, tá? Fazer os exames de check-up, procurar ajuda em casos de sintomas, principalmente se tiver na família também sintomas de pólipos. E fazer os exames quando você tem histórico, né? Fazer exames bem antes dos 50 anos, tá bom? Vou lembrar de novo. Atenção quando tem sintomas, procure ajuda médica, não fique sofrendo achando que é normal ter azia, ter falta de digestão, ter gases, ter diarreia, aquela pessoa que qualquer coisa que come tem diarreia, isso não é normal, tá? Não trate isso como normal. A quantidade de afastamentos que a gente vê por isso, nós temos uma situação alarmante, e isso não é só na FIDE, é em vários e vários lugares, tá? Precisa procurar ajuda médica, não é normal viver com diarreia, e não é normal viver com intestino preso. Tem alguma coisa de errado, tá? Procurem ajuda. E uma outra coisa que eu falei, os exames preventivos não se restringem só a colono, tem também o CEA, né, que é o antígeno cársino embriogênico. Lembrando que a pessoa que fuma perde totalmente o parâmetro do CEA, a gente não tem parâmetro de CEA para quem fuma, tá? É só para quem não fuma. Porque o cigarro também já é um grande fator de risco para desandar o sistema gastrointestinal. Mas lembrando que quando eu peço check-up, eu peço CEA, tá? Mas também os outros exames, né? Exames porque o tubo digestivo, ele não está isolado, ele está dentro de um conjunto de vários outros sistemas. Então, os outros exames, pedir glicemia, pedir vitamina D, pedir, enfim, os exames que compõem um check-up, porque essas outras coisas interferem no tubo digestivo, tá? Então, olhar o todo, tá bom? Quem tiver, assim, dúvida, às vezes pediu para o médico do convênio, o médico, não tô, pelo amor de Deus, criticando os médicos do convênio, não é isso, tá? É que depende da especialidade dele, eu estou falando agora pela minha especialidade. Eu costumo pedir um monte de exame, eu costumo ver a pessoa como um todo, então assim, tem dificuldade, o médico eu fui, ele não pediu, sei lá, gente, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem para a Renata, a gente pede os exames para vocês, tá? Tem o programa Bem-Estar, é um programa que a gente tenta olhar cada pessoa de forma mais holística possível, a gente tem a psicóloga, tem a Nutri, tem eu que olho os exames, às vezes eu demoro um pouquinho para olhar os exames, porque é muito exame, tá? Mas eu tento olhar com um cuidado extremo, de uma maneira mais holística possível, tá bom? E conversar com os outros profissionais do grupo para ver, passou na Nutri, qual que é a dieta que está fazendo, o que prescreveu, a gente tenta casar para que seja um tratamento o melhor possível para essa pessoa, tá bom? Então, era esse recado que eu queria passar para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição.